Olá, queridos, paz de Cristo, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, Crescendo pela Palavra. E aqui, conforme prometi a vocês, tratando a lição 12 da revista publicada pela editora Central Gospel, Fundamentos da Liderança Cristã, lição 12, versando sobre o apóstolo Paulo, um líder eficaz. Eu fiz a parte 1, está no vídeo aí anterior a esse. Como foi um tema muito extenso, eu dividi essa aula em duas partes. A parte 1 já publicada e agora aqui a parte 2, tratando sobre o tema da revista Fundamentos da Liderança Cristã, da editora Central Gospel, lição 12, Paulo, um líder eficaz. Antes de começar aqui a tratar da lição propriamente dita, continuando, só aqui uma novidade, chamar sua atenção para a legenda que está aí na sua tela. Tá aí a agenda Pix 21 98477 8523, 21 98477 8523. Aí, aproveitando, inscreva-se e invista no canal Crescendo pela Palavra. Aqui já disse no anterior, repito, é uma forma de você estar se inscrevendo para consolidar esse canal e também investir. A sua semente será muito bem-vinda para a expansão do canal. A sua semente, ela servirá para 3 coisas. A primeira, abençoar a minha vida, o que é perfeitamente natural. Segundo, abençoar a tua vida, porque a semente você colherá o que você planta. E terceiro lugar, aprimorar o canal através de um equipamento melhor. Eu preciso de pessoas para poder, de fato, aqui, fazer as edições dos vídeos. Até agora, o que tem sido feito, eu que estou fazendo, aprendi, mexendo em algumas coisas e tal, para poder assim começar esse canal, mas eu preciso dinamizá-lo e você é fonte para isso, mas pastor e tal, não tem problema. O dinheiro é teu, a semente é tua e você faz dela o que você quiser. Você é senhor da sua semente, pode plantar aonde bem entender. E é claro, você é prudente, plantará em boa terra. Eu sou boa terra, você vai colher em nome de Jesus, viu? Então, se inscreva e invista no canal Crescendo pela Palavra. Tá aí, @pastor Gilson Paulo Oficial. E aproveito também em relação a isso, tá aí a agenda para contatos, para pregação, enfim, eventos, das mais formas possíveis. E aí a chave Pix 21 98477 8523, viu? Vamos lá então, lição de número 12, parte B ou segunda parte. Aqui, só que recapitulando, nós começamos a tratar da lição anterior, na parte 1, fomos até uma parte aqui, falamos sobre Paulo, um líder eficaz, está aí na sua tela, aí então eu comentei aqui sobre o texto bíblico básico, o texto áureo, os objetivos da lição no vídeo anterior, discuti com você a importância de Paulo na palavra introdutória, um breve sobre a sua vida, aí nesse breve sobre a sua biografia, a de Paulo. Tratamos sobre o seu nascimento em Tarso, na Cilícia. Discutimos sobre a sua conversão, aqui comentamos sobre isso, até de modo exaustivo. Tratei com você sobre Paulo, o erudito, destacando a sua influência, tanto a influência do pensamento grego, bem como também do pensamento judaico, essa formação desse mundo conceitual do apóstolo Paulo. E paramos exatamente, aqui, Paulo, parte 2, paramos na autoridade de Paulo. Aqui vou avançar contigo na autoridade de Paulo. Em que consistia? Qual era a fonte de autoridade de Paulo? Aqui é um ponto de tensão, um ponto de conflito, porque Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele afirma que não consultou nenhum homem, o seu evangelho foi dado por Deus, e que não consultou nenhuma autoridade apostólica, como se Paulo fosse alguém averso ou contraditório ou opositor do estabelecimento eclesiástico ou insubmisso ao padrão da igreja, e por conta disso não se reportava, desconsiderava e teve o ministério chamado pelo próprio Espírito, sem nenhum vínculo
ou sem nenhuma assim, digamos assim, resposta ou responsabilidade para com a igreja em Jerusalém, o que é um lido engano, é um equívoco pensar que Paulo fosse alguém que remou a margem da estrutura eclesiástica. Que veremos sobre isso, sobre o que consiste, qual é a fonte da autoridade de Paulo. Eu botei aí na sua tela duas partes aí que está aí, né, alaranjada. Primeiro, sobre o fruto da revelação. Não se pode negar de forma alguma que a conversão de Paulo aconteceu de modo inusitado, né, de modo assim poderoso, forte, como aqui comentamos, ele indo para Damasco para implementar a perseguição. Haja vista Paulo ter vivido um tempo de respirando perseguição. Teve encontro ao meio-dia, né, com o Senhor Jesus, cujo brilho, o calor, né, intenso o derrubou por terra. Ele se converteu, você viu ali a narrativa que eu comentei no vídeo anterior. Então começa aqui uma ideia de que Paulo começa, portanto, já pós contato com Ananias, pregando em Damasco, mas uma situação muito curta. Ele vai e fica 3 anos na Arábia. E lá ele, vou comentar com você daqui a pouco, aprendeu muitas coisas. E depois volta e começa a pregar novamente em Damasco, até que ele vai, até por conta da perseguição também em Damasco, ele vai em Jerusalém, fica lá 15 dias, e nesse contato ele conversa com Pedro e teve contato com Tiago, irmão do Senhor, que também era uma liderança forte na igreja. Ele retorna, passa 10 anos depois em Tarso novamente, até que depois Barnabé vai lá e o pega para fazer um trabalho forte em Antioquia, da Síria. Aí Paulo ali, não, eu não consultei a carne, nem consultei o sangue, e nem homem nenhum, o meu evangelho é fruto da revelação de Deus, do Espírito Santo. Aí tá lá, ó, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, isso está lá em Gálatas, mas por Jesus Cristo e Deus o Pai, porque não recebi o evangelho, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que veja que Paulo está aqui colocando que ele não foi resultado da pregação apostólica, no sentido de um apóstolo ter pregado para ele. De fato, foi uma experiência pessoal com Jesus, né? Jesus apareceu para ele, ressurreto, enquanto um abortivo. Ele mesmo fala sobre isso, quando chega a sua segunda carta aos Coríntios. Esse aparecimento foi de fato assim, inusitado, porque Deus é soberano, se manifesta como bem lhe apraz. E o próprio Jesus se apresentou a Paulo, até então Saulo, e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, ele teve uma experiência profunda com Jesus, um aparecimento atípico, não incomum, mas assim, né? Mas é exclusivo no sentido de que não é comum, né? Não é comum, não é recorrente. O que é recorrente é a pregação da palavra e as pessoas se convertem, claro, também fruto da revelação de Deus, da manifestação. Mas ele foi uma experiência ímpar de Paulo. Isso de alguma forma fez com que ele desenvolvesse as suas reflexões de fato fora de uma pregação apostólica. Mas isso aqui de certa forma também não é tão assim comum. Por exemplo, né, você tem a igreja de Roma. A igreja de Roma ela nasceu por conta dos viajantes que foram a Jerusalém, participaram inclusive lá da festa de tabernáculos. Houve lá o descido do Espírito Santo, quase 3.000 almas se converteram, pessoas dos mais distintos lugares que retornaram para as suas casas, suas origens, e ao retornar pregando também a palavra. E a igreja de Roma nasceu também sem essa veia apostólica inicial, tanto que Paulo se propõe a ir para Roma para dar uma palavra apostólica e estabelecer padrões apostólicos à cidade de Roma. Ele se propõe aí. Paulo não foi, tampouco Pedro, para fundar a igreja. A igreja foi fundada por anônimos, que com o tempo também, é claro, foi sendo institucionalizado como era de praxe. Paulo, ele de fato se converte, tem essa chamada atípica, ele na verdade utiliza essa experiência até para dar autoridade ao seu evangelho, mas em nenhum momento, veja, em nenhum momento o apóstolo Paulo entra em colisão com a igreja de Jerusalém. Em nenhum momento o apóstolo Paulo
Ele tenta fazer um trabalho paralelo e ignora a igreja em nenhum momento. Na verdade, Paulo teve dificuldade de ser aceito na igreja até por conta da sua história pregressa, de perseguidor. As pessoas tinham medo do apóstolo Paulo. Barnabé, inclusive, foi uma ponte que ajudou a inserir Paulo no contexto apostólico. Ele, de fato, testemunhou, abraçou e andava com Paulo e para poder, de fato, inserir no contexto apostólico. Tanto que depois que ele foi Jerusalém e que Barnabé fez essa ponte para poder inserir Paulo no contexto entre os 12, ele volta para Tarso e quando Barnabé é comissionado para ir para Antioquia, ele vai em Tarso, busca Saulo e estabelece quem fica em Antioquia um ano. Tem lá aquela fome no contexto judeu. Eles descem para Jerusalém para levar, né, a ajuda que Antioquia enviava para Jerusalém. Aí ele volta para lá, tem a viagem missionária que o apóstolo Paulo faz. A primeira viagem na questão da Ásia Menor, passa por Chipre e vai até a cidade, né, ali na Galácia, Listra, Derbe, Icônio, eles voltam para Antioquia, e depois dali, Antioquia, eles descem uma vez mais Jerusalém para participar do concílio de Jerusalém. No concílio, para tratar questões de judaizantes e tal, qual seria a obrigação que o gentil tinha que fazer. Então lá eles determinam, deveria evitar, fugir da prostituição, da carne sufocada, da idolatria e do sangue. Aí quer dizer, e recebe cartas, e Paulo pega essa carta e vai levando, pregando em nome da igreja. Então veja que há o desejo de Paulo de se alinhar com a igreja, de Jerusalém. Não há nenhum tipo de negação ou de disputa apostólica. Muito pelo contrário, Paulo vai sendo aceito com o passar do tempo, porque vai se mostrando ele. Na verdade, o problema está em Paulo, para demonstrar que ele de fato havia se arrependido e dar testemunho eficaz, incontestável da sua fé, para que a igreja então fosse, na verdade, reconhecesse o ministério de Paulo. Você pode ver em Atos 13, quando Barnabé e Saulo são enviados, quem envia os dois é a própria igreja. Na igreja havia doutores e mestres como Barnabé, Saulo e Manaém, uma turma poderosa lá na igreja de Antioquia, e o Espírito Santo apartou a Paulo e Barnabé e a igreja os enviou. Eles foram enviados pela igreja. Então veja que há um alinhamento de Paulo em relação à autoridade apostólica. Essa ideia de você querer ignorar a autoridade apostólica, ignorar o poder da igreja, é um equívoco. A igreja foi fundamentada por Jesus. Quem fundou a igreja foi Jesus, não foi Paulo não. Tá? É Jesus. Ele mesmo estabeleceu a autoridade da igreja. Ele ordenou, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai e pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há essa autoridade formal da igreja e que não podemos negligenciar isso. O apóstolo Paulo tinha consciência, clareza da sua experiência na pessoa de Jesus, fruto de uma revelação direta de Jesus em relação à sua vida, mas ele foi aos poucos buscando alinhamento com a igreja em Jerusalém, e você vê Paulo tendo que se dispor, se expor e ir falar aos 12, por mais que ele fale assim que foi lá e passei 15 dias, passou com Pedro e Tiago, mas ele volta lá depois, e vai ao concílio, o concílio dá cartas, ele vai em nome da igreja para pregar o que a igreja havia estabelecido. Então ele está debaixo também de autoridade apostólica, tá? Ele não tinha nenhum momento de querer se contrapor. E em outros textos no Novo Testamento você encontra essa autoridade de Paulo, tanto fruto da sua experiência pessoal, também manifesta no reconhecimento da autoridade eclesiástica daquilo que ele havia recebido. Veja aqui o texto aqui, porque primeiramente vos entreguei. Aqui esse entregar tem a ver com tradição, você traduz com tradução, tradição, a tradição recebida, agora passada. Ele está aqui dizendo que ele está passando o que também recebeu. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebia, como de fato aqui um rabino utilizava para explicar as suas próprias exposições. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Paulo aqui está mencionando fontes informativas que ele teve contato, que ele recebeu, portanto reconhece a liderança de outrem, reconhece o papel de outrem, reconhece o valor de outrem. Não era somente ele a única voz que iria mudar, não tem essa ideia de romper com a igreja. Paulo é de fato uma pessoa extremamente eclesiástica, no que diz respeito ao valor da igreja. Ele que trabalhou a ideia de igreja como comunidade, igreja como corpo, e nós, enquanto membros desse corpo, tratou a igreja como lavoura, tratou a igreja no aspecto coletivo e da importância da vida eclesiástica. O apóstolo Paulo foi o que mais defendeu, desenvolveu um vínculo da doutrina da eclesiologia, da importância da igreja no processo de formação do indivíduo, da vida comunitária. Paulo não era avesso à igreja, não, pelo contrário, Paulo foi um defensor ferrenho da igreja, tá bom? Ele mesmo disse que a igreja é coluna e firmeza da verdade, tá, meu amigo? Você que usa Paulo aí para poder fugir e não quer submeter a autoridade apostólica, é melhor você rever seus conceitos. Paulo foi lá, passou primeiro 15 dias, voltou na viagem dele para levar auxílio para a Judéia, depois voltou no concílio de Jerusalém e lá tratou com os irmãos. O concílio deu um parecer, ele pegou a carta junto com Barnabé e foi viajar. Teve um problema lá com Barnabé, mas foi com Saulo, levando o parecer da igreja. E depois que ele voltou da terceira viagem, ele volta para Jerusalém de novo. Ali ele vai ser de novo preso, levado para Roma e tal. Enfim, ele tinha um vínculo forte com Jerusalém, portanto com a autoridade eclesiástica centrada em Jerusalém. É importante você entender essa dinâmica. Aqui, eu primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui você pode perceber que Paulo, ele recebeu, e esse recebimento, essa tradição que Paulo recebe, ele cita algumas delas, inclusive, nos seus escritos. Você tem hinos que Paulo repete, coloca das suas cartas, que era recorrente da igreja. Por exemplo, o próprio aos Romanos, capítulo 11, o finalzinho lá, ó profundidade das riquezas, tanto a sabedoria quanto a ciência, quem foi seu conselheiro, quem lhe deu para que ele fosse devedor, porque ele demonstra ali no texto que é um hino cantado, o próprio texto, um texto de Filipenses 2, que, pelo que toda a língua, o nome que é sobre todos os nomes, nome pelo qual toda a língua confessará e todo justo dobrará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, assim, não sendo em forma de homem, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, assumindo a forma de homem e sendo obediente até a morte de cruz, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe-lhe o nome que é sobre todo o nome e tal. É um hino também, é um hino que ele recebeu e se insere no seu texto. Então a gente percebe essa influência, tanto de hinos presentes nos seus escritos, de doutrinas que ele desenvolve, não sendo fruto somente dele. Há uma citação, a explanação de Paulo de doutrina já deixada pelo próprio Jesus. Ele aprofunda algumas questões, mas trabalha as informações da vida de Jesus. Ele tem informação, contato. Veja aqui, que primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo, na verdade, está aqui desenvolvendo informações que tiveram. E também é claro que ele usa o Antigo Testamento enquanto fonte informativa. Nos seus escritos, há mais de 90 citações diretas do Antigo Testamento, além de alusões trocentas que ele faz em relação à cultura do Antigo Testamento, exposições, é claro que ele faz na ótica, na interpretação de acordo com a pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo não ignorou a tradição, não ignorou o poder instituído. Paulo buscou alinhamento e servir a Deus com alegria, entendendo que ele foi chamado como sendo doutor dos gentios, mesmo sabendo que Paulo também pregou para os judeus, tá bom? O foco, a ênfase de fato aos gentios, mas ele era um apóstolo da igreja e que, portanto, reconhecido pela igreja e que também reconheceu os 12, tá? Vamos lá aqui, avançando aqui em nome de Jesus. Paulo, o missionário. Aqui falamos de Paulo, erudito, Paulo, a conversão, Saulo de Tarso, e agora aqui Paulo, o missionário. Aqui há um dado importante,
ele de fato é uma pessoa poderosa, né? 3 viagens de Paulo que mudou, transpôs o evangelho para outro continente, sai da esfera asiática para o contexto europeu. Aqui é uma mudança continental de abrangência. Ele mesmo fala que queria ir para a Espanha ao escrever sua carta para Roma. Diz que a mensagem chegou ao Ilírico, aí, ali no contexto da Iugoslávia, no Oriente, na parte oriental da Europa. Então, um homem que de uma envergadura poderosa, intensa, que visitou as ilhas gregas, que foi no contexto da Ásia Menor, um homem de fato poderoso. Agora, assim, da sua importância, o que mais de fato tem impactado a igreja nos dias de hoje são seus escritos. Tá? Essa grandeza de Paulo de pregação, de evangelização, de entrega, não conseguiram eclipsar, esconder a relevância e o poder dos seus escritos. Aqui veremos aqui sobre as suas viagens missionárias, mas assim, muitos outros missionários também foram. Paulo não foi o único, tá? Não foi o único. Atos dá uma ênfase muito grande sobre a vida de Paulo, as suas viagens, mas ele foi apenas mais um missionário. Inclusive até com ele, até com ele, o próprio Barnabé, o próprio Silas e o próprio Timóteo, o próprio Tito, que acompanhavam Paulo nesse papel, sem contar o trabalho também dos outros apóstolos também que foram a lugares longínquos, o próprio João, o apóstolo com papel forte em Éfeso. Tem uma gama enorme de trabalhos dos apóstolos na expansão da fé, e além disso, muitos outros anônimos que também foram missionários que pregaram o evangelho aos confins da terra. Paulo é mais um nessa esteira. E o texto bíblico ressalta o seu valor e descreve algumas questões vinculadas à sua vida, ao seu papel de apóstolo, de missionário, aqui apostelo, aquele que é enviado, até a ideia de apóstolo, aquele que é enviado, inclusive a semelhança ao missionário. Paulo fundava a igreja, e deixava outro tomando conta e continuava a caminhada, e isso aqui ele voltava lá para poder consolidar, reafirmar, confirmar a igreja, mas o trabalho dele de fato é um trabalho de enviado, de apóstolo. Ele tinha clareza que ele era um apóstolo do Senhor, apóstolo, pregador e doutor dos gentios. Veja aqui, após a conversão dele, aqui estima-se que foi no ano 33 depois de Cristo, um tempo em Damasco, ele passa, logo após a conversão, está lá Atos 19, 9 e 19. Aqui estou tentando já estabelecer uma linha cronológica para você, o que não é fácil, tá bom? Há uma gama de discussões sobre isso, mas tenta aqui entender o raciocínio, Depois vou botar aqui um quadro cronológico. E se converte ano 33 depois de Cristo. Aqui essa data ela é possível estabelecer por conta das pessoas que Paulo cita, especialmente das pessoas que Lucas, no caso, cita no tempo de Paulo, que são governadores ou autoridades seculares, tá bom? Areta é um, e tanto Agripa, as pessoas que vai citando, você vai ter uma ideia, porque nesse contexto de Atos, Lucas ele é um pouco assim genérico, passado alguns dias, depois de um tempo, são expressões assim abertas, não dá para você precisar, então é preciso aqui fazer uma leitura de Atos em paralelo com as cartas e tentar criar uma linha cronológica minimamente aceita para tentar entender o processo histórico da vida do apóstolo Paulo, viu? Ele se converte em 33, portanto 5 anos depois da morte de Jesus. Um tempo ele passa em Damasco, Atos 9, 19, foi para a Arábia. Essa Arábia aqui, segundo alguns, seria o reino Mabateu. Depois ele dá um Google aí no Mabateu, vê ali o reino Mabateu, é um reino que ficava no contexto da Jordânia, em que é como se fosse um oásis, que eles ali desenvolveram uma capacidade de coleta muito forte. Então, como uma região que tinha muitos imigrantes, viajante, muitas pessoas, comerciantes e tal, caravaneiros, de alguma forma tinha lá um oásis que acumulou muita riqueza. E isso aqui ele cita, inclusive, essa região ao citar o rei Areta, que o persegue e tem que fugir de lá. Tá? Então assim, aí seria essa Arábia. Depois de dar um Google e ver aí esse reino Nabateu, um reino famoso no contexto do primeiro século da era cristã. Se não gostei, tu vai encontrar mapa e tal. Então, reino Nabateu, governado por Areta, a nordeste do Mar Morto.
Está lá um texto, inclusive, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Voltou para Damasco, né, depois de 3 anos, voltou para Damasco. Nessa volta, que é aquela questão que ele foge no sexto para não morrer, ao fugir no sexto, por conta do apedrejamento, ele foge, aí vai passar 15 dias em Jerusalém, está lá, Atos 9, 20 ao 22, Gálatas 1, 17. Após fugir no sexto, Atos 9, 25, visitou Jerusalém por 15 dias. E nessa visita, ele viu Pedro e Tiago. Barnabé o ajuda nessa ponte para poder inseri-lo no contexto, né, apostólico, tentando mitigar a imagem negativa que ele possuía por conta do tempo de perseguidor. Daí vai para Tarso. E Tarso, ele passa lá uns 10 anos em Tarso, pregando o evangelho, né, tá lá depois em casa aí, ó, Atos 9, 28 ao 30 e Gálatas 1, 21. Passados uns 10 anos, Barnabé o leva para Antioquia da Síria. Quando Barnabé foi comissionado a pregar na Antioquia, ele vai em Tarso e traz Saulo para poder ajudá-lo na pregação. Faz uma visita a Jerusalém para levar ajuda, que está lá em Atos 11, 25, 30. Daí, então, ele começa a sua viagem missionária a partir do envio da igreja que estava lá em Antioquia da Síria, viu? Aí tem uma sequência. Primeira viagem, pós-primeira viagem, uma parada em Jerusalém para o Concílio de Jerusalém. Aí tem a segunda e a terceira viagem. Ele volta para Jerusalém, onde ele vai ser preso, né, em Cesareia. Aí começa um relato, Atos 20 em diante, né, 21 em diante, que ele está lá tratando até a sua chegada, até a sua decisão de ir para Roma, depois de apelar para César. Vai para Jerusalém, preso em Cesareia. Aí tem a viagem para Roma, porque ele, ao ser açoitado, ele apela para César. Ao apelar para César, não tinha como ser liberado, então ele vai se justificar em César. E nessa ida para Roma, tem aquele naufrágio, Atos 27, na ilha de Malta. Então ele consegue escapar dali, chega a Roma, e em Roma ele fica preso 2 anos, porque o texto de Lucas lá termina Atos 28, e ficou em Roma 2 anos. Bem, se Lucas estabelece 2 anos, porque ele não ficou preso lá para sempre, ele foi liberto pós 2 anos. Pós 2 anos, você tem, lendo as cartas de Paulo, sobretudo a carta de Timóteo e a carta de Tito, que ele teve um papel forte, um ministério forte em Éfeso, né, é o período dele, né, Egeu, em Éfeso. Então, quer dizer, ele acaba avançando. Depois desse ministério pós-prisão domiciliar, ele volta para Roma e fica preso, é onde ele vai ser martirizado, ali no ano de 64 a 65, mais ou menos ali no tempo do imperador Herodes, tá bom? Aqui eu fiz um relato breve sobre o papel, né, cronológico de Paulo. Tem até aqui agora, para você, aqui alguns mapas, não vou comentar aqui esses mapas porque será muito cansativo, mas para você ver aí, ó, nessas cores, vou ter que pedir aqui ajuda ao universitário, que é o meu óculos, para ver com você melhor. Aí cada cor tem aí uma instrução, né, em relação à primeira viagem. Aqui na verdade esse mapa está ali só ali, ó, tá, a segunda, a terceira viagem é a viagem para Roma, né? Essa aí mais avermelhada é a segunda viagem. Ele não passa na segunda na ilha de Creta, de Chipre, em Chipre. A primeira ele vem aqui por Chipre, ó, aqui no certinho. Aqui é Chipre. A primeira, essa sai daqui, né, aqui de Tiro, na verdade, né, da Síria, vai para Chipre. Em Chipre ele atravessa a ilha inteira e vem para cá, para Derbe, Lissa, Icônio, que é aqui, ó, né? Aqui tem a cidade de Listra, de Derbe, Icônio e tal. Aí daqui ele volta para aqui a Antioquia da Pisídia, que está bem por aqui, e vem direto para retorno. A segunda, que é a vermelha, ele sai aqui, ó, né, de novo desse porto de Antioquia, aí vem direto para cá, ó, para essa região, né, aqui tudo aqui tudo aqui, ó, Ásia Menor. Aqui ele tem experiência do varão lá que passa a Macedônia, nos ajuda, então ele vai para Macedônia, começa já aqui a pregar no contexto já, né, aqui da Grécia, e portanto avançando para o continente europeu. Até que por fim ele volta diretão para, né, a base que estava aqui em Antioquia da Síria. E tem aqui a terceira viagem, que ele volta para poder consolidar as igrejas, né?
e volta para poder explicar, consolidar e tal, e depois vem novamente para Jerusalém. Beleza? E por fim, a última viagem, que é a viagem que ele vai para Roma, né? Aqui ele vai do preso para Roma. Isso, ó. Aqui o mouse, que de repente que o mouse não sempre funciona. Enfim, essa aí laranja é aqui, agora foi. Ó, é a viagem que vai para Roma, que vem para cá, ó. Direto levando, vai embora até chegar aqui em Malta, na ilha de Malta, que tem problema. Aí vai até chegar à cidade de Roma, que fica preso 2 anos nesse contexto, tá bom? Se você quiser o mapa, é só mandar mensagem aí para mim no comentário ou lá no meu Instagram, né? Gilson Paulo Oficial. Aproveita para me seguir no Instagram e eu vou te passar todos esses slides que eu estou aqui usando, tal, material. Fica à vontade, quem pedir leva, tá bom? Aí, dito isto, vou aqui passar aqui a viagem aqui é a primeira viagem que eu botei para você. Dito isso, tem aí ó, um quadrozinho com esse roteiro cronológico de Paulo. Eu tirei essa informação do livro Introdução ao Novo Testamento, do D.A. Carson. É um livro fantástico, né, de introdução ao Novo Testamento, e tem lá esse quadro, eu peguei aqui para você ver. Aqui, ó, conversão de Paulo. Aqui, repito, essa datação não é muito fácil de fazer, mas usando o tempo que Atos afirma, 18 meses em Corinto, 3 anos no lugar e tudo mais, 1 ano em Antioquia, os nomes das personagens famosas, lá que ele cita, Agripa, Areta, essas figuras do contexto secular ajudaram a estabelecer um tempo aí de datação, né? A própria fome de Atos 11 tem um contexto que acontece no tempo do imperador Tibério. Então, aí tem luz com a própria informação que José dá. Então, minimamente é preciso montar esse quadro, tá bom? Conversão em 34, 35, alguns aí 33. Ministério em Damasco e na Arábia, 3 anos, 35 a 37. Primeira visita a Jerusalém, 37. Ministério em Tarso e na Cilícia, 37 a 45, 10 anos, portanto, ali nesse contexto. Visita de socorro aos famintos, quando tem lá Atos 11 explicando esse tempo. A primeira viagem, o concílio apostólico. A segunda viagem missionária. A terceira, a prisão em Roma. Viagem para Roma, prisão em Roma, ministério no Oriente, que aqui eu citei para você no contexto de Tito e Timóteo. E por fim, a morte nos dias do imperador Nero. Ele foi decapitado. Vamos lá então aqui. Paulo, o escritor. Aqui, meu irmão, de fato, de toda a sua grandeza, que de fato é uma pessoa fantástica, os seus escritos ganham de fato notoriedade. O ponto magistral, o ponto exponencial de Paulo, repito aqui, não foram as suas viagens, mesmo sabendo a sua grandeza. O ponto principal, o ponto emergencial, o ponto culminante de Paulo foram os seus escritos, né? Veja, o Novo Testamento tem 21 cartas, das quais 13 reconhecidamente de Paulo, né? O Novo Testamento inteiro, 27 livros, dos quais 13 de Paulo. Esses 13 livros de Paulo correspondem a 1/4 do Novo Testamento. Mas se você considerar Atos dos Apóstolos, que capítulo 1 ao capítulo 12, a figura principal é o apóstolo Pedro. Do 13 em diante é o apóstolo Paulo, né? Quer dizer, ou seja, a metade de Atos relacionado a Paulo, sem contar o capítulo 9, que é o capítulo quase inteiro tratando do apóstolo Paulo. Então, assim, somando os escritos que Lucas faz a respeito de Paulo com as suas cartas, 1/3 do Novo Testamento ligado à figura de Paulo. Aqui, tudo em miúdos. Não se pode compreender o Novo Testamento sem Paulo. Paulo é uma figura que explanou a fé cristã. Enquanto os evangelhos é a manifestação de Jesus e Atos a expansão, Paulo, junto com as demais, é a explanação da fé do evangelho deixado por Jesus. Portanto, o corpo paulino, ou corpos paulinos, que são os seus escritos, fundamental para a compreensão do Novo Testamento. Ele, de fato, é uma figura emblemática nessa linha enquanto escritor, em meio às viagens, às
perseguições, os açoites, as pedradas, as prisões, né? Paulo ainda escrevia, meu amigo. Rapaz, eu e você não fazemos nada. A nossa produção é pífia, é nada diante da grandeza do apóstolo Paulo, num contexto extremamente hostil, oneroso, difícil, né? Não tinha os recursos que nós temos hoje. Veja aqui, você tem acesso ao meu canal, né? Esse aqui é o 24º vídeo, de quase 1 hora. Você tem acesso a ouvir. Lá não tinha isso, né? Até para escrever papiro ou pergaminho, estrutura difícil. Rapaz, em calabouço, escrevendo as epístolas em prisão. Paulo preso escrevendo. Preso escrevendo, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Amigo, você não faz, eu e você não fazemos. Não é porque não podemos, é porque não queremos. Melhor, é porque não decidimos fazer. Veja aqui, eu me propus a fazer aqui vídeos semanais para abençoar o povo de Deus, né? E também expandir o meu ministério. Uma coisa está ligada à outra. Deus me deu o ensino da palavra e cabe a mim fazer. E ao fazê-lo, eu faço mediante os canais propícios. Seja na minha igreja, eu prego, ensino nas filiais que eu faço parte, né? Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, rodo algumas filiais, prego em outros ministérios, tenho a minha atividade ministerial, tenho meu trabalho secular, meu trabalho, né, laborial, da qual eu tiro o meu sustento, e tem aqui, eu me organizei para fazer, né, vídeos semanais, um investimento, comprei algum tipo de material e tudo mais e tal, aqui me organizei a minha dinâmica para separar um tempo para fazer vídeo, para gravar, e ainda faço um ar livre, um culto na praça de 15 dias, mas assim, isso não se compara a nada que o apóstolo Paulo fez, uma vida inteira entregue, e além disso, escrevia, ele não tinha noção do poder, do impacto, do valor, da importância dos seus escritos, que foram, ao passar do tempo, sendo reconhecidos como autoridade apostólica e, portanto, como fonte normativa doutrinária. Livros canônicos, ou seja, aptos para estabelecer doutrinas. Né? Esse poder foi sendo estabelecido com o passar do tempo. Já nos seus primeiros escritos já havia um poder reconhecido. O próprio Pedro citava, né, da profundidade que Paulo escrevia, que alguns inclusive distorciam para sua própria perdição. Então você vê aqui esse valor, está aqui, ó, das 21 cartas, 13 são de Paulo, 1/4 do Novo Testamento é autoria paulina, sem contar que Atos 13 ao 28 tem Paulo como figura central. Isso faz 1/3 do Novo Testamento ligado ao Príncipe dos Apóstolos. Eis o quadro aqui abaixo que o doutor Felipe do Nanway colocou para nós. Vou aqui repetir esse quadro para mostrar para você um pouco sobre as suas cartas, tá bom? Aqui é um pastor batista que colocou aqui essa carta. Espero que você consiga enxergar aí esse quadro. Caso não, eu te envio depois por aqui mensagem privada. Tá ali, ó, 13 cartas, que se parou. O primeiro bloco aqui, né, mais aqui essa aqui coluna, ó, temas teológicos principais. Escatologia, ou seja, a volta de Cristo, né, e juízo. Aí você tem um tom mais escatológico nas cartas que ele escreveu à igreja de Tessalônica. 1ª e 2ª aos Tessalonicenses tem um tom mais voltado para um tom mais escatológico, mais escatológico. Já as outras aqui, cartas aqui, ó, o segundo bloco, né, que aqui o mouse voltou aqui, ó. O segundo, um tom aqui soteriológico, que é de salvação, né? Tem aqui, ó, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos, são cartas cujo tom delas tem a ver com a doutrina de salvação. O primeiro bloco tem a ver com últimas coisas, escatologia. O segundo bloco com salvação, soteriologia. Aqui tem aqui, ó, esse aqui primeiro bloco escrito aqui na 2ª viagem missionária. Botou aqui jornada, mas 2ª viagem missionária. Na 3ª viagem missionária ele produziu Gálatas, Coríntios 1 e 2 e Romanos. Essas cartas aqui fundamentais para compreender a doutrina da salvação. E você tem aqui, né,
cartas ligadas à pessoa de Jesus, cristologia. Claro que todas elas aqui tratam de salvação, de escatologia, mas o eixo principal aqui é bem dividido, tá bom? Esse bloco aqui sobre cristologia, aqui ó, cristologia, Efésios, Colossenses, Filipenses, né, e Filemão, são cartas que tratam sobre, né, a pessoa de Jesus. Efésios, então, meu irmão, é um colosso do ponto de vista da posição que nós estamos em Jesus. Né? Romanos, salvação da graça escorre. Coríntios, também muito forte no aspecto da demonstração da antiga aliança e nova aliança. Sem contar aqui Gálatas, que trata sobre essa nova vida em Jesus para além do judaísmo. Né? Aí você tem aqui, né, as cartas que têm um tom maior sobre eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, que são as cartas pastorais. A de Timóteo, 1 e 2, é claro, Tito, né, e Tito, 3 cartas. Essas cartas aqui, ó, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, né, que tem um tom que volta um pouco sobre a pessoa de Jesus, escritas em prisão. São as epístolas de prisão de Paulo. Né? Quer dizer, é uma riqueza só, né? Riqueza só. E também aqui, é claro, Tito, a última feita em prisão, quando então ele escreve a sua última carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, que é um primor. Assim, as pessoas ficam querendo destacar a mais importante carta de Paulo, né? Mas cada uma delas tem uma riqueza descomunal. Essa de Romanos, né, é uma bomba, né? De fato, escorre graça e salvação pela graça. Não é possível compreender a salvação pela graça sem compreender a carta de Paulo aos Romanos. Por outro lado, também, você lê segunda a Timóteo, é uma carta que lhe arrasa o coração. É a última carta dele, já preso em Roma, prestes a ser decapitado, já no final do seu ministério, sabendo que iria morrer. Aí ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele pede para Timóteo ir ter com ele, trazer, levar lá os pergaminhos e a capa, porque estava frio, né, em Roma, na masmorra, e mesmo assim, naquele ambiente de masmorra, de frio, com a sensação já de que iria morrer, ele escreve: bem sei em quem tem um crido que é poderoso para poder guardar o meu depósito daquele dia. Um primor, né? Ele cita em 2 Timóteo várias pessoas, amigos que estavam com ele, e também pessoas que abandonaram o próprio Demas, né, que o abandonou amando o presente século, né, e Lucas, o médico, esteve com ele. É uma carta que ele cita, né, Onífero, e uma gama enorme que chama atenção também sobre a relação sobre, né, os males que Himeneu e Fileto fizeram, bem como também Alexandre Latueiro. Assim, há uma riqueza em 2 Timóteo, uma última carta do apóstolo Paulo. O que dizer também da carta dele, em que ele afirma com clareza para, né, Filipenses: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele preso, mandando o povo se regozijar e se alegrar. Então, assim, está aí um quadro, uma síntese, né? Eu pretendo, com o tempo aqui no canal, comentar carta por carta, livro por livro. Então veja que a minha ideia do canal é uma ideia quase sem fim, né? E seguindo e comentando. Você que é um assíduo aqui, assistente dos meus vídeos, você aprenderá sobre teologia bíblica e teologia sistemática, viu? Eu vou fazer aqui uma sequência sobre cada livro da Bíblia. Daí é importante você também nos ajudar e contribuir com o nosso ministério. Vamos lá aqui, ó. Aqui, Paulo o apóstolo. Eu, nessa parte aqui, eu vou só ler para você textos de Paulo em que nos revelam a grandeza do apóstolo Paulo. Cada texto daria uma mensagem profunda. Eu vou só ler para você sentir o peso apostólico. Aqui, ó, Atos 9, do 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Verdade. Deus sabia o que iria fazer na vida do apóstolo Paulo. Vai, porque este é para mim, para Deus, esse que era perseguidor, duro, radical, insensível, intolerante, esse que era cabeça dura,
que recalcitrava contra os aguilhões, esse que aparentemente seria quase que sem salvação, quase que imutável, esse, Jesus disse, né? Este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei, aleluia, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Veja que aqui Deus, Jesus, tinha a vida inteira de Paulo na palma das suas mãos. Sabia cada etapa, cada fase que de fato aconteceu. Paulo pregou aos gentios, aos reis, autoridades, aos filhos de Israel e de fato sofreu como ninguém em relação à fé cristã. Aí, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Palavra de Paulo. Ele foi encorajado a não ir a Jerusalém. Ele, outro lá. Mas nada em minha vida tenho por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Oh, que foco, que foco, né? Aqui, essa ideia, né? Olhando para o que está diante de mim. Paulo tinha essa ideia de foco voltado para Jesus. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Como uma pessoa tem a audácia, a presunção ou a confiança e a autoridade de afirmar: vocês sejam os meus imitadores, como eu imito a Jesus. Aqui imitar é ser uma cópia, uma xerox, né? Uma reprodução, é forte. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que coisa maravilhosa. Aqui repito, cada texto uma mensagem. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. Imagina que uma açoite, um chicote que batia nas costas e lacerava as costas. 5 quarentenas menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. O tempo todo de adversidade. E você aí de repente chorando por um probleminha assim, né? Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado que tenho, né, de todas as igrejas. Meu Deus do céu. Aí vem aqui a conclusão. E com esse texto eu termino. E a minha oração é que esse texto aqui penetre os nossos corações e nos leve a servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que essa seja a minha e a tua oração, e que eu e você possamos guardar a nossa fé, entender que esse combate é um combate por uma boa causa, né? Aí eu me lembro aqui do texto de Paulo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esqueça o passado, mas foque o seu presente em servir a Deus com alegria e sabendo que ao final da caminhada há uma recompensa, há uma coroa para mim e para você. E o justo juiz jamais negará de nos recompensar, porque a Bíblia diz que ainda há recompensa para o povo de Deus, viu? Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Um forte abraço, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal,
de curtir, comentar e compartilhar, né? E investir no canal em nome de Jesus. Viu? Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Amém.